Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Estudo Pedagógico. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar quais eram os principais objetivos dos jesuítas aqui no Brasil e também vamos analisar qual que foi a relação dos jesuítas na questão tanto da escravização dos indígenas quanto da escravização dos negros de origem africana. Bom, nós podemos dizer que o principal objetivo dos jesuítas aqui no Brasil era a catequização e conversão dos indígenas à fé católica. Na última aula, na aula anterior, nós vimos que a Companhia de Jesus, que os jesuítas eles chegam ao Brasil em 1549 e eles chegam chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Nós também vimos que a Igreja Católica vivia ali o contexto da Contra-Reforma, visando a expansão da fé católica pelo mundo, nessas novas terras que estavam sendo descobertas, e também para conter o avanço do protestantismo. Então, nós vamos perceber que sim, que o principal objetivo inicialmente dos jesuítas era sim a conversão e catequização desses povos nativos. Um outro objetivo também era a formação de novos sacerdotes para que pudessem manter esse trabalho e também fazer a expansão desse trabalho missionário pelo país. Ou seja, se vai ter um trabalho com a amplitude que os jesuítas desejavam conseguir realizar aqui no Brasil, precisavam também de novas pessoas realizando esse trabalho. Então, um segundo objetivo aqui dos jesuítas também é a formação de novas pessoas, de novos sacerdotes, para contribuir com esse trabalho que eles estavam iniciando aqui no Brasil. Uma outra questão aqui também, vejamos, nós estamos falando em Brasil colônia. Então, estava sendo formada, estava sendo estruturada uma nova sociedade no país. E a partir do momento que se está estruturando algo, as demandas vão aumentando também. Surge a preocupação, surge a necessidade de atender um público-alvo dessa nova sociedade que é a elite colonial. Então, vai tendo essa preocupação de quem faria a instrução, o processo educacional dos filhos da elite colonial. E, com certeza, os jesuítas eram as pessoas mais preparadas para iniciar esse trabalho, uma vez que eles tinham uma formação ampla, eles tinham uma formação muito sólida culturalmente falando. Então, os jesuítas também vai iniciar esse trabalho de instrução, esse trabalho educacional para os filhos da elite colonial. Vejamos então que o trabalho dos jesuítas ele vai se ampliando das diretrizes iniciais e nós vamos perceber que isso ocorre não só no início do trabalho deles aqui, mas nós vamos percebendo essa ampliação e essa mudança de objetivos no decorrer dos 210 anos que os jesuítas estiveram aqui no nosso país. Um quarto objetivo era a questão também do relacionamento dos jesuítas com a coroa portuguesa. Nós percebemos que no vídeo anterior que a coroa portuguesa ela quer fortalecer esse processo de colonização do país. Então, os jesuítas eles vão contribuir para esse fortalecimento do processo de colonização do país, através da própria língua portuguesa, através da cultura europeia e da expansão da própria religião católica pelo país. Então, os jesuítas também tinham essa relação com a coroa portuguesa. Vamos revisar, então, quais eram os principais objetivos dos jesuítas no país? Catequização e conversão dos indígenas, formação de sacerdotes e missionários, educação dos filhos da elite colonial e colaboração com a coroa portuguesa. Então, esse trabalho que os jesuítas vão realizar aqui no país vai ser igual para os indígenas como para os filhos dessa elite colonial? Nós iremos perceber que não. Nós iremos perceber nas próximas aulas que vai haver aí uma instrução, mas vai ser instruções diferentes para esses ambos públicos. Então, nós vamos estar falando aqui sobre um dualismo educacional que vai existir aqui no país, tá bom? Pessoal, então nós vamos falar aqui agora sobre os indígenas.
Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles se deparam já com a terra sendo habitada pelos povos indígenas, por isso que hoje já está muito em desuso esse termo descobrimento do Brasil, descobrimento sobre a perspectiva dos europeus. Muitos gostam até de usar, na verdade, o termo conquista de novas terras, uma vez que o Brasil já estava sendo habitado pelos povos nativos, pelos povos originários, que são os indígenas. Então, também quero falar sobre esse termo indígenas versus índios. Por quê? Porque índio é um termo que foi usado de forma errônea durante muito tempo. Quando os europeus chegam à América, eles acham que, na verdade, eles haviam chegado na Índia. Então, eles começam a chamar os nativos da América de índio, mas esse termo não caracteriza os indígenas, que são os povos da América. Então, vamos usar o termo indígena, que é o termo com o qual esses povos eles gostam de ser chamados, porque esse termo sim irá caracterizar os nativos da América, os povos indígenas da América, e não o termo índio. Então, quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, eles se encontram com os indígenas e eles vão perceber, claro, e eu falo que essa percepção vai ser de ambos os lados, que vai ter sim essa diferença cultural, a diferença no modo de vida, no modo de se vestir, na própria língua, na religião, no seu modo de vida. Então, possivelmente houve ali sim um choque cultural entre ambos. E quando se fala em catequização e conversão dos indígenas, o que vai ser levado muito aqui em consideração é a cultura europeia se sobrepondo à cultura dos indígenas. Então, nós podemos falar sobre imposição. Se nós formos perceber, nós veremos que as tradições, o modo de vida dos indígenas não vão ser levados em consideração, não vão ser respeitados. Então, vai sim acontecer um processo aqui de aculturação. E o que seria essa aculturação? Bom, eu estava pesquisando e a aculturação ela pode ser algo natural, ou seja, algo que vai havendo ali uma introdução de novos elementos de culturas diferentes em alguma outra cultura, ou seja, poderia haver, assim, uma aculturação dos indígenas, trazendo elementos da cultura europeia para dentro da sua cultura, ou também, ao contrário, né, os portugueses levarem elementos da cultura indígena para a cultura europeia, para a cultura portuguesa. Isso seria um processo de aculturação natural. Porém, o que nós vamos perceber aqui é que vai haver um processo de aculturação de forma impositiva, ou seja, onde vai se haver uma sobreposição da cultura portuguesa sobre a cultura indígena e um pouco mais pior ainda se a gente for pensar que os indígenas eles não terão escolha de permanecerem com a sua cultura, com a sua tradição, mas sim que eles vão acabar tendo que se converterem a uma nova religião, ou aceitarem essa nova religião, esse novo modo de vida que vai acontecer ali durante o decorrer do tempo. Nós iremos perceber que essa imposição vai ficando mais forte. Então, os indígenas, eles também já tinham esse processo educacional, que acontecia de uma forma, através da educação informal. O que é a educação informal? Então, a educação informal é aquela que opera em ambientes espontâneos, onde as relações sociais se desenvolvem segundo gostos, preferências ou pertencimentos herdados, ou seja, através de uma prática social. Então, os indígenas, eles tinham sim esse processo educacional deles, uma vez que eles estavam sempre passando os conhecimentos deles para as novas gerações, ainda que fosse de forma informal. Vou colocar um outro slide para que nós possamos ter uma visão também a respeito dessa educação. Há muito mais a aprender e desde muito cedo a língua materna, tarefas domésticas, normas de comportamento,
rezar, caçar, pescar, cantar e dançar, sobreviver, enfim. E para tanto, sempre existiu também desde muito cedo uma educação informal, a escola da vida de 1000 milênios de existência. Mas todo esse conhecimento dos indígenas não é levado em consideração e eles acabam sim sofrendo um processo de aculturação. Vamos passar aqui agora, pessoal, para um novo tópico que é a escravização dos indígenas. Então, nós vamos perceber que até 1530, o que mais se fazia aqui no Brasil é a exploração do pau-brasil. E essa exploração se dava a partir do trabalho dos indígenas. Então, os indígenas faziam o corte dessas árvores através de uma troca que era o escambo, ou algumas vezes até mesmo sobre o trabalho forçado. A partir de 1530, essas árvores já estão escassas e inicia um novo ciclo no Brasil, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a partir desse ciclo, vai haver uma demanda maior de mão de obra de trabalho. E o que se vai fazer não é a introdução de uma classe trabalhadora para poder realizar esse trabalho, mas sim o processo de escravização dos indígenas. Não sei te dizer corretamente se já inicia esse processo de escravização a partir de 1530 ou 1540. Fato é que ela começa a acontecer. Vejamos agora, pessoal. Em 1549, os jesuítas já estão no Brasil. E eles vêm com o objetivo principal de fazer a catequização e a conversão desses indígenas. Perceba, se há escravização desse povo, então não há catequização e não há conversão. Ou vai haver um ou vai haver outro. E a partir dali, então, inicia o interesse de conflitos entre jesuítas e colonizadores. Um quer a mão de obra escravizada desse povo, o outro quer a conversão e catequização dos mesmos. Vou usar aqui o termo, pessoal, escravizados e não o termo escravo. Por quê? Porque o termo escravo, ele remete muito a algo até de escolha da pessoa mesmo. Quando a gente ouve, por exemplo, falar assim, não seja escravo do trabalho, não seja escravo disso, não se torne escravo daquilo. Então, a gente percebe um tom de escolha da própria pessoa. Eu posso escolher ser escravo ou não de um trabalho, ser escravo ou não de alguma coisa. E não é isso que ocorreu aqui com os indígenas, seja também com os negros de origem africana. Não houve essa escolha. Então, por isso que não é correto usar o termo escravo quando vai se referir a esse período onde houve escravização no país. E sim que eles foram escravizados, porque foi imposto isso a eles. Então, nós vamos falar aqui sobre um processo de escravização. Voltando aqui, pessoal, então, se há esse conflito de interesse, o que acaba ocorrendo é que em 1570, há uma lei que é a lei da guerra justa. E o que seria essa lei da guerra justa? Que os indígenas, eles poderiam ser escravizados quando eles fossem hostis aos colonizadores ou quando eles não aceitassem esse processo de conversão, esse processo de catequização que os jesuítas estavam fazendo. Eu sei, pessoal, eu entendi aqui. Então, os indígenas, eles não têm escolha, foi como eu acabei de falar. Ou eles se convertem, ou eles são escravizados. E isso não é escolha, isso é imposição. Além dessa guerra justa, pessoal, nós vamos perceber também que os indígenas foram perseguidos, muito perseguidos pelos bandeirantes. Então, quem foram os bandeirantes? Hoje nós vemos muitas homenagens a eles, como rodovias, ruas, monumentos. É claro que eles tiveram, sim, um papel importante para o desbravamento do interior do Brasil, mapeando novas regiões, abrindo trilhas, fundando vilas e cidades, mas eles perseguiram, sim, perseguiram em massa os indígenas, eles capturavam os indígenas para fazer um processo ali de escravização, inicialmente era isso. Eles faziam a captura dos indígenas que estavam em fugas e também faziam a invasão das missões jesuíticas. Então, é um ponto aqui para que nós possamos refletir. A gente, como eu falei já anteriormente, houve e há homenagens aos bandeirantes
Não estou falando que não houve uma importância dos mesmos para o desenvolvimento do país, mas a custo do quê, né? Eles perseguiram os indígenas. Eles eram, né, a favor desse processo de escravização dos mesmos. Então, é uma coisa que a se refletir. Dificuldades para os portugueses na escravização dos indígenas. Então, nós podemos colocar aqui alguns pontos que dificultaram a escravização desse povo. O primeiro é a questão dos jesuítas. Então, como os jesuítas eles tinham interesse no processo de catequização e conversão dos indígenas, isso será um empecilho para que os colonos fizessem a escravização desse povo. No segundo ponto, as doenças e epidemias que mataram os indígenas há milhares. Então, isso vai reduzir muito a população indígena. O conhecimento da terra que os indígenas tinham ajudava os mesmos quanto à fuga, tanto do processo de escravização quanto do processo de catequização e conversão daqueles que queriam manter a sua cultura, a sua tradição e religião. Outro ponto, o tráfico negreiro se tornou algo muito lucrativo. Isso vai acabar intensificando mais a escravização dos negros de origem africana e a dizimação dos indígenas, ou seja, a redução dessa população. E quando que se encerra, então, esse ciclo, né, esse processo de escravização dos indígenas? Vai haver vários momentos ali que vai de tentativas para abolir, né, para tirar de vez essa escravização, esse processo de escravização dos indígenas, mas isso só vai acontecer realmente de forma definitiva em 1755, com o Marquês de Pombal. Sim, Marquês de Pombal, aquele mesmo, esse polêmico Marquês de Pombal, em 1755, então ele vai, né, fazer uma lei aí para os estados, primeiramente de Grão-Pará e Maranhão, e depois, em 1758, essa lei vai se estender para todo o território brasileiro. Então, o Marquês de Pombal era bonzinho? Não, havia sim um interesse, não era só uma causa humanitária, mas havia interesses ali do Marquês de Pombal em fazer essa libertação dos indígenas, né? Esse fim de processo de escravização dos mesmos. Então, de fato, só vai acontecer em 1758 o fim da escravização dos indígenas, tá bom? Pessoal, último tópico aqui que nós vamos analisar agora, negros de origem africana. Então, nós vimos que o ciclo da cana-de-açúcar inicia e a partir de 1550 inicia-se então o tráfico negreiro, ou seja, eles vão trazer os negros de origem africana para o país para passar por esse processo de escravização e os mesmos vão trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar. Portugal já realizava esse processo de escravização desses povos, mas com certeza isso vai se intensificar ainda mais quando inicia o tráfico negreiro aqui no país. E qual que era a relação dos jesuítas quanto à escravização desse povo? Nós percebemos que os jesuítas eles se opuseram contra a escravização dos indígenas, mas eles não vão se opor à escravização dos negros de origem africana, e nós vamos ver algumas questões do porquê que isso ocorreu. Nós podemos dizer, Gra, que por conta daqueles fatos anteriormente vistos, que vai reduzir a mão de obra escravizada indígena, isso foi um fator determinante, um fator relevante para que houvesse uma intensificação maior quanto à escravização dos negros de origem africana. Nós estamos falando de escravização de pessoas, e quando nós falamos sobre escravização de pessoas, não existe uma causa, não existe uma justificativa para que isso aconteça. O que vai ocorrer aqui, na verdade, são interesses e valores dos grupos dominantes em detrimento dos grupos menos favorecidos. Então, um fator que a gente pode analisar aqui é a questão mesmo da legitimidade da igreja em relação à escravização desse povo. Então, nós vamos perceber que a Igreja Católica ela desempenhou sim um papel importante ao aceitar e justificar a escravização desse povo,
possuindo mesmo pessoas escravizadas e usando de argumentos religiosos para legitimar essa prática. Uma outra questão é que a mão de obra escravizada desse povo era visto como essencial para a manutenção da economia e para o fortalecimento do processo de colonização do país. Outra questão é que os colonos, nessa época, eles achavam que possuir escravo era prestígio. Então, eu vou colocar um slide aqui na tela. O prestígio também é fundamental para afirmar a colonização do país, para afirmar a colônia. Possuir escravos antes de qualquer coisa, eis um meio indispensável para se firmar na colônia. O morador honrado era o que podia sustentar sua família, sem desempenhar qualquer trabalho, e tanto mais rico seria quanto mais escravos possuísse. Honra e riquezas eram privilégios garantidos ao que ingressavam na classe senhorial. Uma outra questão também foi as mudanças ideológicas que começou a acontecer ali por volta do século XVII, século XVIII. A partir dali, começa-se a fazer um processo de reflexão, um debate a respeito da escravização dos povos, né, de origem africana, e nós vamos colocar aqui como dois principais padres da Companhia de Jesus, que foi o padre Antônio Vieira. Enquanto o padre Antônio Vieira ele fazia essa reflexão, esse debate quanto à relação da escravização, tanto de indígenas quanto de negros de origem africana, o Antônio, por sua vez, ele achava que esse processo de escravização dos negros de origem africana era essencial para a economia e para o fortalecimento da colônia no país. Então, nós percebemos que, diante desses discursos contrastantes dentro da própria Companhia de Jesus, isso vai sim fazer com que a escravização desse povo perdure por um tempo ainda maior, porque não há uma oposição contra essa escravização. E nós veremos também que houve muitos conflitos de valores dentro da própria Companhia de Jesus, porque eles se opunham à escravização dos indígenas, mas eles possuíam pessoas escravizadas de origem africana. Então nós vamos perceber esse contraste que há nessa relação sobre a escravização. E com certeza isso vai ser um fator muito fundamental para a escravização desse povo. Bom, nós percebemos também que quando eles se opuseram contra a escravização indígena, é muito também porque isso vai permitir que eles façam esse processo missionário aqui no Brasil e também tem acesso aos aldeamentos onde eles realizariam as suas missões. Então, nós percebemos essa questão bastante complexa e contrastante em relação à Companhia de Jesus, em relação aos jesuítas, sobre as questões tanto da escravização indígena quanto da escravização africana. Então, nós vamos perceber que, ao contrário da indígena, a escravidão africana nunca chegou a ser questionada nesta época, sendo objeto de simples observações ou surgindo como solução para o trabalho na colônia, em face dos limites que a sujeição de nativos impunha aos senhores. Ou seja, se houve reflexão, se houve algum debate, se houve alguma oposição em relação à escravização dos negros de origem africana, ela não foi suficiente, ela foi pouca e insuficiente para acabar com esse processo de escravização, tanto que a abolição desse povo só vai acontecer em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. E por que eu estou falando sobre isso? Porque no próximo vídeo eu vou iniciar aqui a educação jesuítica e nós iremos perceber que a educação jesuítica ela será principalmente feita ali para os indígenas e para os filhos da elite colonial, como nós vimos no início dessa aula. E por que esse povo fica excluso? Porque ocorreu toda essa questão do processo de escravização deles. E a gente vai perceber que os povos de origem africana eles vão ficar muito tempo sem ter acesso à educação e também privados de sua
liberdade. Pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para o estudo de vocês. Vou deixar o convite aqui para vocês também se inscreverem no canal, seguir o estudo pedagógico tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá eu já postei diversas aulas em textos. Vocês podem estar até usando essas aulas como uma forma de revisão para o estudo de vocês. Facebook, Estudo Pedagógico, e Instagram, Estudo Pedagógico 1. Fique aqui então agora com os nossos erros de gravação. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Mãozinha na frente da cabeça. Vai para cima. Vai para cima. Ah, não. Fizer aqui. Ai, o caminhão passando. Espera, vamos esperar para o caminhão passar. Vamos lá. Ai, ai. Pode ir? Posso ir? Pode. Uhum. Até de manhã. Diga onde você vai que eu vou varrer. Isso aqui.